Então, vamos começar hoje, né? Já vou introduzir aqui, para não perdermos tempo com tudo que a gente tem para dizer. Vamos começar aqui, então, hoje, o dia 2, né, do estudo do livro Nosso Lar. E já vamos direto ao ponto. Antes de nós começarmos, para nós nos acalmarmos aqui, né, para aumentarmos um pouquinho a vibração, a irmã Edna vai fazer uma breve oração para a gente. Tá certo. Vamos elevar o pensamento a Jesus, esquecer todas as vibrações que pesam aqui no nosso planeta, mas acionar as vibrações superiores e lembrar de Jesus no Monte das Oliveiras. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoais as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Que Deus abençoe a todos nós. Maravilha. Então está iniciado o estudo de hoje. Vou fazer uma retomada rapidinha do capítulo anterior no qual nós paramos, que era o capítulo 13, só para explicar o contexto em que nós estamos posicionados aqui antes de seguir em frente na obra. Nós estamos no contexto ali do capítulo 13, que é quando André Luiz procura Clarencio para pedir serviço, para pedir trabalho. E a irmã Edna chegou a comentar conosco ali, né, sobre André Luiz perceber que Clarencio chamava as pessoas impares, né, entender o que era essa dinâmica de chamar as pessoas impares. Aí quando a gente vê, né, André Luiz ali naquela fila, ele é atendido depois de uma senhora e ele escuta a história, as lamentações dessa senhora, e quando ele escuta, né, as lamentações daquela senhora, ele entende que na verdade são pares ali, para um perceber que a dor não é a única, que a dor do outro às vezes é muito maior, e já ir refletindo sobre o que vai pedir naquela própria fila ali, naquele momento da fila. E aí a gente vê que André Luiz ele faz uma reflexão no momento da fila, até que a gente vê que Clarencio chama ele. E aí a gente vai entrar aqui no capítulo 14, que se chama Elucidações de Clarencio. Vamos lá. Quando ele viu, né, na fila aquela mulher chorando, então o André Luiz ele já tem uma mudança mental bastante significativa, né? E aí ele começa a pensar, né, que pedir na colônia trabalho como médico talvez não seria o melhor caminho, que isso seria uma expressão da vaidade dele, que ele sabia, ele já estava entendendo ali que ele precisava expungir toda a vaidade do ser dele. Então ele fala, qualquer trabalho útil me interessa. E o Clarencio, né, ele explica para o André Luiz que apesar dele ser um excelente para tomar cuidado de espíritos, que ele não teve, né, essa preparação espiritual. A irmã Edna falou alguma... É que deu uma travadinha, mas já Parou, voltou. deu uma travadinha. Voltou? Isso. Voltou. Então, retomando aqui então rapidamente. Ele explica, né, que quando ele estava na Terra, André Luiz era um excelente fisiologista, mas que ele não tinha se preparado para tomar conta de espíritos. E aí ele diz o seguinte, não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui, indicando que aqueles serviços do nosso lar, eles eram, né, serviços para as pessoas que pudessem cuidar de outros espíritos doentes, e que tinham ali, durante a caminhada na Terra, agregado sentimentos bons, né, trabalhado na caridade, que já tinham aí uma caminhada nesse sentido. E aí o André Luiz fala, né, a gente vê que ele começa a ficar com uma vontade de chorar, arrependido, que era o arrependimento era um sentimento que tomava muito conta do ser dele, todo momento ali naquela colônia. E aí ele fala, né, que ele submeteria a qualquer trabalho na colônia. E aí Clarencio olha para ele e fala que apesar dessa fala muito bonita, né, e a gente vê que os espíritos elevados, eles têm sim, né, como a gente viu com Chico e com outras histórias de grandes espíritos, que eles têm sim o poder de ler a nossa mente. O Clarencio olha para ele e fala, bom, você está falando isso, mas na verdade você queria sim voltar para suas atividades, né, terrenas de médico. Esse contexto, né, de medicina, que é o contexto de medicina que você sente falta, vamos ser honestos aqui. E aí, ele explica, e aqui a gente entra na parte mais importante desse capítulo, que tem um grande ensinamento pra gente. Ele explica para André Luiz que
situação dele não é a melhor de todas, mas que é uma situação confortadora. Por quê? Porque além das, né, ele fala assim para André Luiz, que André Luiz recebeu muitas orações, e André Luiz entende de cara que ele recebeu as orações da mãe dele. Mas aí Clarencio explica que durante a prática de medicina de André Luiz, ele atendeu 6.000 pessoas de graça. E foi um atendimento assim, não porque ele era caridoso, ele atendeu de uma forma muito indiferente, ele atendeu por atender. Mas o fato é que ele atendeu 6.000 pessoas sem cobrar. E dessas 6.000 pessoas, 15 nunca pararam de orar por ele. E aí a gente vê, né, que todo bem que a gente faz, né, como o Chico explicava, sempre advoga em nosso favor onde quer que nós estejamos. E independentemente da forma como nós praticamos aquele bem. Um bem é um bem praticado. Esse capítulo a gente termina ele aqui. Vocês querem falar alguma coisa sobre essa parte até aqui? Pode seguir. Pode continuar. E a gente entra, né, no capítulo 15, né, que é o capítulo que se chama A Visita Materna. Então o André Luiz está ali no quarto dele, e o Lísias entra super animado, super alegre, e aí o André Luiz já percebe que tem uma coisa diferente aqui. E aí o Lísias fala assim: adivinhe quem chegou para te ver, quem chegou para te visitar. E de cara ele entende que Lísias está se referindo à mãe dele, ele fala: a minha mãe. E aí sim, era a mãe dele, a mãe de André Luiz, que a gente já viu aí nos capítulos anteriores, que era um espírito que estava em outra esfera, né, de elevação. Ela era já um espírito que tinha galgado aí um mérito bem superior, já estava num outro nível superior. Ela desceu para visitar ele. E aí a gente vê, né, um grande encontro, muito emocionante, né, eles se abraçam ali, ele começa a chorar imediatamente. Ela fala: meu filho, abraça ele como aquela mãe, né, que a gente sabe que o amor de mãe, ele é o amor de mãe em qualquer lugar. E aí eles começam a ter uma conversa ali, e quando ela percebe que o André Luiz está se emocionando muito, ela fala: calma, não se emociona tanto, porque senão você vai acabar desvirtuando o sentimento, calma aí, não entra nesse desespero de emoção. E ela começa a explicar para ele que a saudade ela é muito benéfica, né, que o amor, que todos os sentimentos eles são maravilhosos, mas que a gente não pode descambar para um caminho de que acaba desvirtuando o sentimento. Então assim, sim, sinta saudade, sim, me ame, sim, aproveite esse reencontro, mas calma, não desespera, não fica muito desesperado. Aí eles entram ali, né, e aí ele tem uma reflexão muito interessante, o André Luiz, que ele fala assim: as mães durante a Terra, elas não passam de escravas no conceito dos filhos. Então a gente percebe que ele faz uma grande reflexão e ele entende ali, né, revendo a mãe dele no plano espiritual, que durante a Terra, ele, como a maioria dos filhos, não valorizou a mãe que tinha. E aí na espiritualidade começa a entender a profundidade desse amor. Ela ouviu as reclamações dele, e aí a gente tem uma coisa muito interessante, né, que no colo da mãe, né, com aquele amor ali, ele dá uma queda vibracional e ele começa, né, a se sentir ali meio que um bebezão e começa a reclamar para ela, né, vai reclamando. E aí ela fala, né, que se dependesse dela, ela colocaria ele num trono, mas que, né, aí na dinâmica da espiritualidade, quando nós não temos essas possibilidades materiais, o sentimento dela, apesar de ser esse, de elevá-lo, de levar ele, né, para a esfera superior, ela não tem essa possibilidade. O que ela pode ali é continuar trabalhando, e principalmente nessa construção de novos sentimentos. E aí, né, ela desperta ele para a necessidade do trabalho, porque uma coisa que a gente vê muito interessante nesse capítulo aqui é que a gente percebe que o André Luiz, ele começa a ficar interessado ali, a perguntar para a mãe dele como que era essa esfera elevada, né? E a gente entende, né, que ele, como a maioria das pessoas que estão na Terra, tem um entendimento de que essas esferas elevadas, elas são um céu no qual as pessoas ficam contemplando, né? E as pessoas ficam ali contemplando, e abanando ali os anjos dos deuses. E não é isso. E ela explica para ele que a esfera elevada requer sempre mais trabalho e maior abnegação. Então a gente lembra aí, né, e ela fala para ele: o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. A gente lembra, né, do conceito maravilhoso que o Emmanuel traz pra gente no livro Pensamento e Vida, né? Amar é, acima de tudo, serviço ao próximo. Então, nas esferas superiores, evidentemente, a gente vai trabalhar muito, se Deus quiser, um dia a gente chega lá. Né? E aí, esse capítulo, a gente ainda está no capítulo 16, ele entra numa parte muito interessante que traz alguns ensinamentos pra gente também muito substanciais, que é quando ele pergunta pra mãe dele sobre o pai dele.
Ela explica que o pai dele está numa zona bem difícil do umbral. E aí ele fala assim, mas como? Né, o meu pai, que era um comerciante respeitado, que era religioso, como que ele poderia estar numa esfera tensa do umbral? E ela explica para ele que apesar, né, dessa forma de religioso, na verdade o pai dele tinha muitas amantes ali, né, teve uma vida extraconjugal durante muito tempo, fez muitas promessas a essas amantes, e que duas dessas amantes, elas desencarnaram e ficaram esperando o pai de André Luiz para cobrar essa dívida. E aí elas arrastam ele para esse lugar do umbral, porque essas duas amantes que o pai de André Luiz teve enquanto ele estava na Terra eram mulheres que elas estavam ligadas a uma rede de espíritos mais inferiores que ainda se compraziam no mal. Ele foi arrastado para essa zona bem difícil do umbral. E aí a mãe de André Luiz, ela explica para ele, né, que ela tá sim trabalhando por ele, e o André Luiz fica um pouco ali indignado. Ele pergunta, mas você tá trabalhando aí para resgatar o meu pai, apesar dessas amantes, né, dessas mulheres? Elas assim, né, mas que ele deveria chamar irmãs doentes, né, ignorantes e infelizes, e ela explica para ele que elas também, né, eram espíritos que precisavam de amor, que precisavam de Jesus e que um dia também chegariam a ver a face de Deus, entender Deus, né, nesse sentido que a gente usa essa alegoria. Explica para ele esse amor abnegado, que na esfera que ela está já não vê mais essas coisas da traição e tem um perdão que é muito mais incondicional. E aí a gente passa para o capítulo 17. Vamos passar para o capítulo 17, não vai alongar muito. Vocês querem comentar alguma coisa até aqui? Pode seguir. Ótimo. Pode seguir, pode seguir. E aí a gente entra aqui, né, no capítulo... Só uma coisa aqui do capítulo 16 que eu acho que é interessante a gente destacar aqui. Quando ela fala para ele que ela vai voltar para a esfera dela, ela fala ali que ela quer agradecer Clarence, e ela fala uma coisa muito, muito interessante. Ela fala o seguinte: esperam-me com urgência no Ministério da Comunicação, onde serei munida de recursos fluídicos para a jornada de regresso nos gabinetes transformativos. Então aqui a gente tem uma ideia, né, bem interessante. O livro não entra muito nisso, mas a gente vai falar aqui rapidinho, que é que você não passa de um plano para outro elevado, né, para mais materialista, de qualquer forma. Esses espíritos mais elevados, quando eles vão descer, eles precisam sim de um preparo, porque eles já não estão mais munidos de matéria como nós estamos, né? Eles já estão num lugar, né, no qual os espíritos eles são muito mais etéreos. E aí, para conseguir atravessar, não é qualquer coisa. Eles também precisam se proteger de alguma forma e se munir de matéria para descer até onde nós estamos, porque eles já não vivem mais dessa forma. Legal. E aí a gente tem... É bem legal. E assim, uma passagem muito legal é de um livro do Manuel Filomeno de Miranda, no qual ele explica que Ismael, né, para descer, ele precisou, ali naquele contexto do Covid, da pandemia, ele precisou se munir de muita matéria para poder aparecer ali numa determinada assembleia que estava acontecendo nos meses mais difíceis do Covid. A gente entra aqui no capítulo 17, que se chama Em Casa de Lísias, né? Então, o Lísias foi buscar o André Luiz, né, a chamado de Clarencio, e aí o Clarencio explica, né, que a partir daquele momento o André Luiz estava autorizado para fazer observações, ele ainda não ia começar a trabalhar, mas para fazer observações nos diversos setores de serviço, aí com exceção dos ministérios de natureza superior, que aí também já é demais. E aí o Clarencio dá um documento para André Luiz, né, que é uma espécie de passaporte com o qual ele conseguiria entrar nesses ministérios para fazer essas observações. E ele coloca aí o prazo desse estudo de 1 ano para André Luiz, né, começar a se ambientar para posteriormente começar a trabalhar. E ele disse para ele uma coisa muito interessante: instrua-se, meu caro, não perca tempo. O interstício das experiências carnais deve ser bem aproveitado. E a gente entende aqui, né, que foi uma coisa que a gente até comentou ontem. A gente tem às vezes, né, o entendimento errado de que a gente só evolui durante a experiência de encarnação. Isso não é verdade. Durante essas experiências, na erraticidade, o espírito continua evoluindo, continua, né, aprendendo aí, como diz Emmanuel, né, a caminho da luz. Sempre essa caminhada ela progride. Então, a gente vai até aqui passar para os dois a palavra. Maravilha. Realmente não para, né? Eu digo até mais, a capacidade de aprendizado lá, inclusive, é muito maior, porque você já tem um olhar também do observador, né? Porque a autorreflexão faz a gente ter
esse olhar, né, de fora de nós mesmos. E isso é um salto quântico assim na nossa evolução, né, de olhar para si, que aqui às vezes é tão difícil, mas muitas vezes, por isso que é importante, né, a gente se autoconhecer e praticar o bem, principalmente, e o servir. Ô, Cris, apesar de só aqui, quando reencarnamos, é que passamos por provas, não é? Para realmente verificar se esse aprendizado, né, essa evolução, ela foi cabível, mas lá nós não paramos, não é? De maneira alguma. Porque senão não haveria sentido, né? Sim. Então, é maravilhoso o programa de Deus, não é? Para cada um de nós, não é? É bem motivador, né? Estimulante. Vamos lá. Sim, vamos lá. Quem segue no capítulo 18? Eu esqueci. Ah, eu. Foi mal. Cris, pensava que era eu. Então vamos lá, o capítulo 18 é muito interessante porque fala de coisas que a quais a gente não presta atenção diariamente, né? Que o amor, alimento das almas, que é o nome do capítulo. E aqui a Laura nos ensina, que é a mãe de Lísias, né? Nos ensina receitas espirituais incríveis, né? Na verdade, aí ela fala que, na verdade, nossas refeições aqui são mais gostosas do que na Terra. E há casas em que aqui em nosso lar, que dispensam quase por completo. Mas nas áreas do Ministério da Assistência, não podemos ficar sem fluidos concentrados devido às tarefas pesadas. Gastamos muita energia e temos que renovar nossas fontes. E aí entra também uma outra questão que ela explica, que nenhum dos ministérios, incluindo o da união divina, dispensa-o completamente. A única diferença na comida é a natureza da sua substância. Como a gente continua ainda, né? Como a gente ainda precisa de muita coisa que a gente está acostumado aqui. Lá também a gente precisa de muita coisa. Mas o maior sustento, que aí que entra a grande lição, mas o maior sustento para todos nós é o amor. De vez em quando, no nosso lar, recebemos a visita de grandes delegações de instrutores que ensinam os princípios da nutrição espiritual. Todo o sistema nutricional nas diferentes esferas da vida é fundamentalmente baseado no amor. É o alimento principal. A alma se alimenta apenas de amor. Quanto mais ascendermos aos planos da criação, mais compreenderemos esta verdade. Aí ela pergunta, você não sabia que o amor divino é a mola mestra do universo? Deus é amor. Nós, desencarnados, precisamos de substâncias suculentas e de forma fluida. E esse processo vai se sutilizando ao longo do tempo. O amor é o verdadeiro veículo da vida. Os espíritos dependem exclusivamente do amor. Ou seja, a receita é sempre o amor. E aí ela entra com uma lembrança de um ensinamento, né, que ela fala ao André, você não lembra da lição que diz amais uns aos outros? Mais do que caridade, Jesus também nos ensina a sustentar uns aos outros por meio da fraternidade, da simpatia, do amor. Maravilha. Um dia os encarnados entenderão essas palavras amáveis. O amor é puro alimento espiritual. Entre os casais mais espiritualizados, ternura, confiança, devoção mútua e estação harmônica, companheirismo e compreensão, às vezes, são suficientes para a felicidade mútua. Aí, depois disso, que ela dá essa lição, essa receita de amor, de como a gente nutre nossa alma, né? Lísias recebe 2 colegas de trabalho e ele vai dar um rolezinho lá no campo da música, a qual o André ainda não pode ir porque não está habilitado aí, então ele fica com a Laura lá na casa, e aí a Laura diz a André, eles foram procurar justamente a comida que falamos. Os laços de afeto são mais fortes e bonitos aqui. O amor, meu amigo, é o pão divino das almas, o sustento sublime do coração. Perfeito esse capítulo. Esse capítulo é um tapa de luva. Perfeito, né, é um manancial, viu? É um manancial. Vocês querem comentar alguma coisa antes que a gente passe para o outro? Emoção já. Então vamos lá.
Aí o capítulo 19 é a jovem desencarnada, né, que é a Laura, que é a Heloísa, né, neta da Laura. Aí eles estão lá na mesa, naquela situação lá na casa do Lísias, e aí o André pergunta, né, a Laura, que aí também é outra lição que a gente recebe aqui. Esse livro a gente não para, né, de tomar lições. Delícia. E aí André pergunta a Laura se a neta dela não vai à mesa junto a eles para ter a refeição. Aí ela explica, André, ela ainda está muito nervosa e não compartilhamos nossa mesa com ninguém que demonstre confusão mental. Meu Deus, isso é fundamental. A exaustão e a ansiedade emitem fluidos venenosos e densos que misturam automaticamente com as substâncias nutritivas. Aqui temos mais uma nova visão científica, como a gente vem falando, né? Como a emissão das nossas ondas mentais podem alterar e influenciar o nosso campo. Isso. Como a gente tem que aprender a usar essa ferramenta, a mente. E sempre a receita é o amor. A gente nunca deve esquecer que o nosso coração é a fonte desse amor. E qual a gente tem que... É sempre daqui para lá, não de lá para cá, né? Perfeito. Então, é emitir amor para a nossa mente que tudo funciona. Aí ela fala que a neta, né, dormiu pesadamente por 15 dias no umbral, enquanto eles estavam vigiando ela. Aí Laura leva André até ao quarto da neta para ele poder conhecê-la, e aí ela conta para o André que ela teve tuberculose por muito tempo, e que essa doença deixou cicatrizes profundas em seu espírito. Aí Heloísa... Aí ela começa a falar, ela está naquela situação que tudo que ela vê, ela começa a chorar, ela está naquela confusão mental mesmo. Então, eles deixam ela lá no quarto e voltam à mesa. Só que antes a Laura dá um ponto interessante aqui, que é justamente, ela fala sobre o ex-noivo dela, que era um daqueles motivos que ela estava com aquele sentimento de apego ainda, né? E aí a Laura fala com ela, tente se controlar, seu noivo, Arnaldo, não está preparado para lhe oferecer qualquer tipo de devoção espiritual sincera na Terra. Ele ainda está muito longe de compreender o sublime espírito do amor. Aí até tem um pouquinho de fofoca aqui que ela fala, lembra da Maria da Luz, tua colega de trabalho que levava flores todos os domingos para você? Né? Pois bem, quando o médico disse a Arnaldo que não havia esperança de cura para o seu corpo físico, ele começou a envolver Maria. Olha outra coisa, olha como que a gente funciona mentalmente, né? Ele começou a envolver Maria profundamente com diferentes vibrações mentais. É tudo, se a gente soubesse o poder da nossa mente, o poder de magnetização da nossa mente, a gente teria o nosso comportamento completamente diferente hoje. E olha que esse livro é de 44. Seu ex-noivo é um homem comum. Aí ela explica, né, que seu noivo é um homem comum, que não conhece as belezas da sublime amor espiritual. Não importa o quanto você o ame, você não pode fazer milagres quanto a ele. O autoconhecimento é um presente para cada ser humano. Arnaldo vai reconhecer a beleza de seu amor algum dia, mas por enquanto ele deve ser deixado para viver essas experiências necessárias. As paixões. Perfeito. Ai. E aí passa para o outro capítulo. Vocês querem falar alguma coisa? Não. Maravilha. É a mente sempre como a gente tem que controlar a nossa mente. Trazendo um exemplo, o Chico, né, teve um momento ali que ele foi acometido pela tuberculose. E o Emmanuel, né, quando ele estava num estado ali, caindo na depressão, e aí o Emmanuel aparece para ele e explica para ele que se ele não mudasse a atitude mental, ele ia desencarnar. E Emmanuel ainda fala para ele, olha, você já tem algum mérito, você já conquistou algum trabalho, você já fez alguma coisa, só que não está na hora ainda. Se você chegar ao plano espiritual, sim, você vai ser bem recebido, você vai chegar como alguém que trabalhou já, mas sua missão está longe de estar concluída. E aí ele começa... Emmanuel leva ele para ver, né, alguns bairros mais pobres, explica para ele, né, a situação daquelas pessoas e o quanto ele precisa trabalhar por elas. O Chico começa a mudar a atitude mental dele e aí em poucas semanas ele está totalmente restaurado da tuberculose. Legal. Nossa, realmente é uma ferramenta a qual a gente deve aprender.
né, a trabalhar com ela. E aí o outro capítulo, né, o capítulo 20, Noções de Lar, que é outro ensinamento também de comportamento mental também. Laura começa explicando a André que as almas femininas, isso é muito interessante, né, porque o poder feminino realmente é um poder muito grande. As almas femininas em nosso lar têm muitas obrigações que as preparam tanto para o retorno ao planeta quanto a ascensão às esferas superiores. Aí ela conta que, na verdade, sempre tentam, na Terra, imitar nossa instituição doméstica. Cheguei aqui com profundas ilusões. Aí ela vai explicando o processo que ela teve esse entendimento da feminilidade e da importância, né, do ser feminino também. Ela fala que chegou com profundas ilusões. Fui levada a ouvir um grande instrutor do Ministério da Elucidação naquele dia. Uma nova linha de pensamento me fez refletir melhor. Primeiro, temos que aprender que o lar, mais do que uma casa, é um estado de espírito. Podemos comprar... Aí entra aquela frase que eu até falei ontem, né, porque isso toca a gente muito, porque a gente pode comprar uma casa, né, mas a gente nunca pode comprar um lar. O lar ele tem que ser construído, ele tem que ser constituído também, né, não só construído. Então, é um puro estado de espírito o nosso lar, literalmente o nosso lar. Aí ela conta que esse ministro ele tinha uma vertente muito matemática, então ele dá um esclarecimento para ela, né, faz uma analogia para que ela possa entender melhor. Então ele fala que nos ajuda a perceber que um lar pode ser comparado a duas linhas, as linhas de um ângulo reto no plano da evolução divina. A linha vertical representa os sentimentos femininos, trabalhando para criar inspirações de vida. A linha horizontal são sentimentos masculinos, trabalhando para alcançar um progresso comum. O lar é o ponto sagrado dessa convergência, onde as pessoas se encontram para se compreenderem melhor. É o templo onde devem se unir espiritualmente, e não só apenas fisicamente. Na Terra é difícil encontrar uma verdadeira instituição doméstica que se baseie na verdadeira harmonia, onde direitos e deveres são realmente compartilhados. Isso realmente eu acho que é o maior desafio. Mas temos que caminhar para isso e temos que colocar isso na nossa frente para a gente poder mudar nossas atitudes, nosso padrão mental. Isso. Aí ela fala que é óbvio que o ângulo divino está longe, ele continua falando, né, ainda, que é óbvio que o ângulo divino está longe de ser desenhado corretamente. As duas linhas divergentes se esforçam para formar o vértice sublime a fim de construir um novo degrau na grande escadaria da vida eterna. Realmente isso é uma lição assim, inenarrável. Aí André fala que ele fica admirado com esses conceitos. Nossa, esses conceitos abrem novos mundos, novos pensamentos, né? Ele fica realmente... E ainda fala aquela máxima, né? Se soubéssemos disso na Terra, né? Como eu disse, né, tá aí desde 44 o livro. Por enquanto, poucos percebem que o lar é uma instituição divina e que devemos viver com todo o nosso coração e alma. No entanto, o amor morre quando perdem a comunhão e a alegria de conversar um com o outro. Não importa o quão unidos estejam seus corpos, suas mentes já se separaram e seguiram em direções opostas. Na atual fase evolutiva do planeta, a maioria das relações humanas são feitas por algemas. As almas femininas e masculinas têm sua própria mecânica para encontrar equilíbrio entre elas. Como um rio poderia sustentar, ela faz uma analogia muito legal aqui, que elucida muito, como um rio poderia se sustentar sem sua nascente, e como a água da nascente poderia fluir sem o leito do rio. Quando o Ministério da Assistência confia, a Laura explica, né, também essa mecânica feminina e esse poder também, né, quando o Ministério da Assistência confia crianças à minha casa, minhas horas de trabalho contabilizam o dobro, o que podem dar uma ideia da importância do serviço materno no plano terrestre. É muita coisa, né? É muito lindo, ensinamento. São lições maravilhosas. Sim. Vocês querem comentar alguma coisa antes do próximo capítulo?
terapia esse capítulo. Terapia. É. Total. Total sessão de terapia. E aí o capítulo 21, na verdade, o capítulo chama Continuando a Conversa, na verdade é Continuando a Palestra, Isso. mas é Continuando a Conversa. É uma conversa. André perguntou, aí, né, André começa a se questionar a Laura, né, se aquela casa era deles mesmo, onde eles estavam. Aí a Laura responde que nossas aquisições são baseadas em nossas horas de trabalho. Na verdade, o bônus horas é nosso pagamento. Aí começa uma outra palestra, porque realmente é uma palestra. Podemos ter qualquer coisa aqui com esses bônus, através do nosso próprio esforço e devoção. No entanto, cada família espiritual pode ter apenas uma casa, nunca mais que uma. Meu marido adquiriu nossa casa aqui, ele veio para o plano espiritual antes de mim. Ficamos separados fisicamente por 8 anos, embora sempre estivéssemos unidos espiritualmente. Que lindo. Aí, quando cheguei, ficamos juntos nessa casa. É muito lindo. Né? Isso mostra também o nível de relação dos dois, né? Esse capítulo realmente mostra como a comunhão entre duas pessoas, né, independente, né, de gênero, como a comunhão é importante, porque eles têm esclarecimentos realmente assim, incríveis aqui. Aí ela fala que ela fica muito feliz, né, porque aí quando eu cheguei ficamos juntos nessa casa. Né, aí mais tarde, aí ela fala, mais tarde compreendi que a vida dura que tive na Terra é outro ensinamento. Olha só como a gente é cercado de escudos, às vezes, no nosso dia a dia, a gente não percebe. Mais tarde compreendi que a minha vida dura que tive na Terra me protegeu de muitas tentações perigosas e, portanto, não tive que passar pela indecisão e a angústia do umbral. Às vezes a gente reclama, né, do nosso trabalho, da confusão diariamente, né, daquele, né, vucu-vucu que dá numa quarta-feira à tarde, assim, mas às vezes está te focando a um caminho a qual você nem está agradecendo. Posso... Aí, pode falar, por favor. Uma reflexão interessante para nós fazermos aqui, mais uma vez sobre o Chico, é que às vezes as pessoas pensam, né, sobre as doenças do Chico e as dificuldades dele estarem relacionadas a processos expiatórios, quando na verdade são questões que funcionam justamente para proteger a missão. Um espírito missionário que tem uma missão gigantesca para desempenhar na Terra, às vezes ele precisa de certas dores para não desviar, para que esse trabalho que é tão importante, a gente está vendo aqui a importância de uma parte mínima dele, né, uma parte pequena aí de tantos livros. Aí a gente precisa sempre pensar, né, que muitas vezes essas dores elas não estão relacionadas a processos expiatórios, mas a proteção para que a gente chegue ao lugar a qual a gente precisa espiritualmente. Boa. E até também, posso falar? Lógico. E no caso, essas enfermidades, eu acredito, dele também serviu de lição para cada um de nós. Ele com a capacidade moral, não é? Um conhecimento, um amor ao próximo incondicional, uma evolução, e com todas essas enfermidades. Por que isso? Né? Então, para mostrar que não existe diferença, que todos nós somos iguais, e que mesmo Chico, ele tinha enfermidades e sabia se conduzir moralmente, não era a enfermidade que impedia. Né? Eu acredito isso, que ele nos deixou esse legado, essa lição, que nós podemos fazer alguma coisa a mais, mesmo enfermo, não é? Mesmo enfermo, mesmo com alguma lesão, com alguma moléstia, você pode sair, você pode se dedicar, independente de qualquer coisa. Eu achei uma das lições importantes, né, de Chico para nós. Sim, e lembrando, Edna, do que você estava falando, justamente nesse livro, o próprio Clarencio fala isso ao André, quando ele está no hospital ainda lá, né? Que ele fala que a dor, né, é a grande evolução da alma. Então, é porque a gente não sabe lidar com a dor, né? E tem um ensinamento muito grande que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, a gente colocar o amor sempre, quando a gente estiver sentindo dor, a gente souber disso, é muito difícil, né? Não é fácil, mas nos propor a fazer já é um grande passo. E aí ela fala que, aí a Laura, retornando a conversa com o André, a Laura fala que
reencontrar Ricardo e construir um novo amor aqui me fez sentir como se eu estivesse no paraíso. Embora nosso... literalmente, né? Aí outro ensinamento que ela nos traz aqui, né, que embora o presente deles fosse cheio de alegria, né, nosso passado exigia restituição para que possamos ter uma harmonia futura com a lei divina. Não podíamos usar nossos bônus horas para pagar nossas dívidas na Terra. Por termos atitudes positivas aqui, nossa compreensão do passado de dor estava se tornando nítida. E percebemos que precisávamos voltar à Terra. André perguntou se ela conseguiu lembrar do passado dela logo quando ela chegou lá. E ela fala, não, eu tive que esperar. Em primeiro lugar, devemos nos limpar de todas as impressões físicas. Devemos estar mentalmente equilibrados, como a mente é fundamental. Devemos estar mentalmente equilibrados para sermos capazes de lembrar do nosso passado. Portanto, só uma alma muito segura de si mesma pode ter esse dom especial da lembrança espontânea. Outros, entretanto, são completamente impedidos de lembrarem. Se tentarem violar essa lei, entram no estado de insanidade. À medida que minha visão interior ficava mais nítida, como é importante, né? A saída é sempre para dentro, gente. Isso. À medida que a minha visão interior ficava mais nítida, tive vagas lembranças que perturbaram muito a mim e ao Ricardo. Nosso amigo Logobardo, o nome desse cara é fantástico. Eu realmente um dia quero cumprimentá-lo. Logobardo nos enviou os magnetizadores. Olha só que tecnologia. Aos magnetizadores do Ministério da Elucidação. Começamos o processo indo para o departamento de arquivo, onde os arquivos privados de todos são armazenados. Imagina o HD. Especialistas do Ministério nos aconselharam que poderíamos ler nossas memórias pelos próximos 2 anos, desde que não interferisse no nosso trabalho ao Ministério da Assistência. Mas só tivemos acesso à memória de 3 séculos atrás. Ou seja, analisar por 2 anos 3 séculos. O diretor do serviço de recordação não nos deixou voltar mais para trás, argumentando que nós não seríamos capazes de suportar as memórias daqueles tempos. Para nossa grande surpresa, após um longo tempo de meditação em busca de iluminação, passamos por uma série de tratamentos psíquicos com o objetivo de penetrar nas partes emocionais das nossas memórias. Mesmo eles recordando, eles tiveram que fazer uma preparação emocional para lidar com aquelas lembranças. O espírito, que eram especialistas no assunto, aplicaram magnetismos em nossas mentes, elevando as energias latentes. Só então Ricardo e eu conseguimos lidar com esses 300 anos de memórias integrais. Assim aprendemos como nossas dívidas ainda eram pesadas na Terra. Observando esse nosso passado, concordamos em nos reencontrar nas esferas do planeta. Ricardo já foi há 3 anos. Eu irei em alguns dias. Estou apenas esperando a chegada da Teresa para deixar nossa família em cuidados dela. E ela estava com preocupação ainda, né? Ainda estava querendo deixar. Né? É uma lição, assim, né? De você ter a capacidade, né? E a humildade também de olhar para os seus próprios erros, né? E falar assim, eu vou ter que consertar isso. Isso realmente é o mais difícil, né? Aqui já é difícil, né? Então, mas é aqui que a gente deve olhar, né? Porque é mais fácil aqui do que ter que voltar aqui. Então, o capítulo 22 é a lição do bônus hora, porque o André fica querendo saber, né? O próprio capítulo chama bônus hora. Essa é boa. E André perguntou, e super curioso sobre o bônus horas, aí a Laura explica que bônus hora não é dinheiro. É uma espécie de uma ficha de serviço individual com valor aquisitivo. Todos no nosso lar recebem alimentação e vestimenta, nas proporções necessárias. Os ociosos recebem trajes comuns. Aí ela faz uma analogia para o André entender. Que os ociosos recebem trajes comuns
mas somente os trabalhadores devotos são capazes de personalizar e customizar suas roupas, né? Os espíritos ociosos ficam nos campos de repouso ou em complexos de tratamento. As almas que trabalham ganham bônus horas e desfrutam aí podem desfrutar da companhia de seus entes queridos e das áreas de entretenimento, como o Lísio estava indo lá por rolezinho e o André não podia, porque ele não podia, não tinha bônus horas aí. Devemos trabalhar pelo mesmo... Aí ela explica nessa parte a metodologia, né, do trabalho, que ela fala que devem trabalhar pelo menos 8 horas de serviços úteis por dia dentro das 24 horas. Por serem tantos programas de trabalho, o centro de governo permite àqueles que desejam cooperar mais, né, pelo bem comum, que trabalhem 4 horas extras por dia. Assim, muitos ganham bônus de até 72 horas por semana, sem contar os ganhos de serviço árduo, né, para os quais os bônus são duplicados e às vezes triplicados, que às vezes é como tentar ajudar o André lá né, quando ele estava, só para lucidar o que é um trabalho árduo, é tentar acordar o André lá no umbral, né, por 8 anos. Esse é um trabalho árduo. O bônus por hora é um pagamento padrão para todos em nosso lar, mas antes de mais nada precisamos apagar algumas concepções terrenas das coisas. 70% dos profissionais da Terra não têm consideração pelos deveres morais de suas posições. Governos e empresas pagam profissionais que não cumprem suas obrigações e pagam trabalhadores comuns que simplesmente querem matar o tempo. Onde está, aí ela se questiona, né? Onde está o servir? Que é justamente aquilo que é o alimento da alma. O amor é servir. Onde está esse espírito de servir, né? No entanto, todos eles pagarão por sua negligência. Aqui você faz, aqui você paga. Nosso lar nos dá uma nova... Porque, igual eu falei, né, ontem, que isso, na verdade, é uma visão sociocientífica desse comportamento de como as pessoas, né, têm que tentar enxergar o lado, né, de se autoconhecer, porque aí elas começam a trabalhar realmente. Porque uma das coisas que não nos ensinam nas escolas, né, que emprego é fonte de renda e trabalho é fonte de vida. Né? E, então, muitas vezes o seu emprego pode patrocinar o seu trabalho, porque o seu trabalho é aquilo que você levanta e quer fazer. Né? É o amor que está dentro de você, é o sentimento de servir. Né? É como o escultor, se tirar, né, o esculpir dele, ele morre, a vida dele é trabalho. É o trabalho dele é a vida. Então, o trabalho é fonte de vida, e é isso que nosso lar nos demonstra nesse capítulo aqui. Como a gente tem que procurar o que a gente gosta de fazer, o que a gente ama fazer, né? E aí as coisas vão se encaixando, né? E aí ela continua falando, né, que os ganhos reais consistem em experiência, educação, enriquecimento por meio das bênçãos divinas e potencial de crescimento. E aí ela fala que também a gente pode compartilhar, né, os bônus horas com quem quisermos. Milhares e milhares de pessoas em nosso lar contam com a ajuda da amizade e da devoção fraterna. Quanto mais tempo de trabalho, mais intercessões podemos fazer. E aí também ela dá um outro exemplo, que é muito interessante, que ela fala que o próprio bônus horas, né, serve também para antecedermos, porque como a gente não pode passar os bônus horas para as outras pessoas, né, e ela vai precisar de vir aqui na Terra, isso é um esclarecimento muito interessante que eu achei. Que os bônus horas dela servirá para o auxílio dela aqui, para ela poder receber auxílio riqueza, tanta elucidação, né? E aí acaba o capítulo, pode falar. Antes da Irmã Edna começar, só trazer uma reflexão que nós trouxemos ontem, que a gente tem, né, aqui na década de 40, com o livro Nosso Lar, essa percepção maravilhosa do bônus horas, mas como nós dissemos ontem, há 2000 anos nós fomos avisados por Jesus sobre isso. Eu vou ler aqui uma parte do Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no versículo 34. Vamos começar aqui no 33, só para elucidar.
vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então aqui a gente tem uma lição de Jesus nos ensinando: trabalhem na caridade, trabalhem no amor, porque esse é o tesouro que fica. E aí a gente vê esse tesouro traduzido em bônus horas lá em nosso lar, atuando de forma prática na vida de encarnados e desencarnados. Então olha a complexidade, a sofisticação dos ensinamentos de Jesus há 2000 anos. Impressionante. Sim. Assim. Impressionante. Imagina. Pode passar a bola para ela. Eu estava aqui observando que o capítulo, desde o capítulo 17, são 8 capítulos que fala só dentro da casa, a casa do Lísias, né? Com a Laura. São 8 capítulos para nós vermos a importância, né, dessa relação familiar. Demorou bastante, praticamente esses 8 capítulos, são até o capítulo 24, é só na casa de Lísias, como Dona Laura, e isso faz uma diferença, né? Sim. Para mostrar, né, todos nós como é que se deve relacionar com a família, como é que se deve se comportar com pessoas, essa autodisciplina, né? Essa relação com o próximo, como é a vida após a morte, né? Numa colônia de transição como o nosso lar. Então, assim, eu prestei bastante atenção, porque 1939, né, a gente pontua bastante. E aqui nesse capítulo, Saber Ouvir, né, o capítulo 23, fala o seguinte: eu achei, todos os capítulos são lindos, mas esse eu me apaixonei, porque a Dona Laura começava a conversar com ele, foi quando o Lísias convidou a dar um passeio no jardim, e ele ficou encantado com as flores, com as rosas. Imagina, meus irmãos, a diferença, né, das rosas no mundo espiritual, das flores, dos perfumes. Então, você já vai observando que o alimento daquele local ali é o pensamento, não é? É a construção de cada um, né? Essa disciplina, essa organização, esse pensamento diferenciado. Aí, quando eles voltam do passeio, e aí Lísias, ele toca, eu observei que ele toca, ele não liga, que é um aparelho antigo, né, receptor, que é como uma televisão naquela época, 1939. E aí o André Luiz, né, curioso, né, pesquisador, nós vamos saber alguma notícia da Terra, alguma... Ele olhou, ele tem alguma coisa para dizer, né, do plano material, do plano físico. E aí o Lísias disse: não, nós não vamos saber nenhuma notícia, nós estamos aqui para fazer um trabalho espiritualizado. Nossa relação com esse receptor é para ouvir notícias daqui do plano, fazer orações, pedidos de alguma... Então, manter a vibração mais sutil, né? Não é para nós termos notícias do pessoal da Terra, que eu achei interessante. Aí foi quando ele disse: mas vocês não têm condições de fazer isso? Isso não seria tão importante você saber, até bem para você vibrar com o pessoal, né? Para as suas famílias? E ele disse: olha, será que traria algum benefício para cada um de nós? Vamos analisar. Aí ele parou, saiu de junto do receptor, e ele começou a falar sobre o princípio do nosso lar. Como era? Porque havia esse intercâmbio, havia esse procedimento onde as pessoas sabiam o que estava acontecendo, havia notícias dos seus familiares, dos entes queridos, e o que era que acontecia? Eles estavam mais ou menos numa estabilidade emocional, psíquica, mais ou menos com um certo equilíbrio, né? Estudando a sua condição mental, né? Do seu pensamento, já estava conseguindo um alimento mais saudável psíquico. E aí, quando recebia essas notícias, você imagina saber que seu filho está passando por uma situação difícil, seu irmão, né, foi encarcerado, e aí ele fala como seria difícil para você? Será que você teria condições de manter a mesma estabilidade? E aí ele realmente conseguiu compreender, e foi quando ele falou que nesse momento não era somente uma pessoa, duas, mas 50 mil, milhões de pessoas ali, mantendo esse desequilíbrio, e o clima espiritual da colônia não estava bem. Foi quando o governador pediu para suspender e acabou com esse intercâmbio.
E aí ele começou a analisar, né, e dialogar com relação a manter esse padrão vibratório, essa importância desse padrão vibratório para cada um de nós. Porque imagina, vamos trazer para a nossa condição. Nós vamos desencarnar, né? Nós não sabemos qual é o dia. Então, quando chegarmos lá, será que nós estamos ainda apegados a essas situações na Terra, ao meu filho, ao meu irmão, ao meu pai, à minha mãe, não é? Ao meu carro, ao meu trabalho, enfim, a tudo que contém aqui no mundo material. E aí você vai chegar com a estabilidade, por isso que você praticamente quase nenhum vai diretamente para uma colônia como o nosso lar, uma colônia mais ou menos equilibrada, que tem um padrão. Você tem que passar por umas zonas umbralinas, os núcleos mais inferiores, porque você ainda está apegado, você se desequilibra, você não mantém o padrão de equilíbrio. E aí, o que foi que aconteceu? Ele disse, então não tem mais notícias nenhuma? Tem, mas para aqueles que já conseguiram uma certa maturidade de se resguardar, de manter o seu próprio padrão mental, emocional, e ter as condições até de ajudar, auxiliar, né, sem se envolver com o problema. Porque tem pessoas que não sabem, né, se envolvem de uma certa maneira, que você adoece, o outro se adoece. E eu, né, me lembrei da nossa profissão, né, como psicóloga, e aí a gente passa 6 anos praticamente, né, fora os estágios, para aprender a manter esse padrão de equilíbrio, até mesmo para ajudar os pacientes. Eu achei isso fantástico, porque é uma terapia esse capítulo. E aí entra no outro capítulo, né, no capítulo 24, que é o impressionante apelo. E aí é quando, na realidade, ele se volta para esse aparelho, né, que é um aparelho, praticamente uma TV, e aí ele observa que existe um cidadão no gabinete de trabalho, à distância, dá para ouvir, porque estava ligado o receptor, e nesse momento ele emite mensagens, várias mensagens. E a primeira, quando ligou, era uma mensagem de um gabinete, né, número 2, aí fala que é de um núcleo chamado Moradia, onde eles pedem, no caso, o que estava atuando nesse trabalho, pedem para que toda a colônia, todos os núcleos circunvizinhos e todos aqueles que participavam ajudassem naquele momento, porque era 1939, que o planeta, praticamente, ali naqueles países da Europa, estavam precisando realmente de muita oração, de muita ajuda, e estava uma nuvem negra imensa por cima. Esses espíritos das zonas umbralinas estavam sendo atuados no sentido de estarem na mente de cada um, porque eles entravam na mente, existia uma simbiose entre mentes, entre eles estavam comandando, né, para haver crime, já havia tido na Ásia, e estava começando a haver uma batalha que era a Segunda Guerra Mundial. E aí, pedindo encarecidamente a todos que cooperassem, todos que mantessem a paz, que o trabalho existia desde as zonas mais inferiores até a porta do nosso lar, que eles encarecidamente que fossem, né, se elegessem para cooperar no sentido de apaziguar aquela coisa que estava sendo terrível naquele momento, de muita criminalidade, de muita dor, de muito sangue. E foi quando o Lísias ficou muito triste, e aí eles dizem muita paz a todos, aí colocam uma música suave para acalmar o ambiente, né? E depois retoma. Eu achei fantástico esse capítulo, porque várias vezes ele solicita, e observem que a solicitação, por que há uma solicitação? Porque eles sabem que todos ali têm uma certa condição de ajudar nas orações, de ajudar na vibração, de mais de perto com aquelas colônias mais perto da crosta terrestre, ajudar até naquelas mães que estavam perdendo seus filhos na guerra, né? Atuar na vibração. Me lembrei da pandemia, porque houve muito, não é? Uma falange foi convocada e todos vieram até a nós, né? Chegaram aqui para resgatar. Eu acredito que foi praticamente assim, para resgatar, né? Para abraçar aquelas crianças, aqueles jovens
que iam para a guerra, não sabiam nem por que estava na guerra, não é? Porque tinha sido comandado, tinha sido por nações que estavam ali se ferindo um ao outro, porque estavam ainda agitados, porque não tinha terminado praticamente nem as emoções da Primeira Guerra, e ainda continuavam com aquele ódio, com aquele egoísmo imperando o âmago dos seus seres. Cada um com aquela indo vencer. E aí há um questionamento de André Luiz, se não poderia dar um basta, se eles tinham força, e o Ulisses fala que teria, mas que não tinha condições, porque é a própria vibração nossa, né, como nós já falamos nos outros capítulos, que são nossas vibrações que faz justamente você estar aonde você quer. Então, por mais que Jesus venha até a nós aqui, se fosse reencarnado, será que nós iríamos reconhecê-lo? Será que nós iríamos, nesse momento, não é, acreditar na realidade que era Jesus que estava aqui, que ia reencarnar ali no lixão, não é? Numa comunidade carente, em várias situações diversas que nós encontramos pessoas com uma aparência, né, diferenciada, e as pessoas não dão valor, porque nós estamos dando valor simplesmente pelo estereótipo. Então, é preciso que você preste atenção e se volte para essa caminhada interior. Esse é o chamado da pandemia, esse é o chamado dessa nova guerra, que é uma guerra interior, né? Nós temos que estar todos os dias brigando com os leões que tem dentro de nós, com as dificuldades que nós temos dentro de cada um de nós, as nossas deficiências, as nossas fragilidades, para que nós não entremos em sintonia com essas esferas umbralinas, com os irmãos que estão realmente nesses lugares, perto da crosta terrestre, e que nos faz fazer aberrações. Por isso que Chico Xavier, voltamos a falar sobre o nosso referencial belíssimo, ele trabalhava incessantemente. Nos horários mais vagos que ele tinha, ele buscava esses horários, ele estava onde? Ao lado dos menos favorecidos, ao lado daquelas pessoas que precisavam de um calor humano, de uma ajuda, de um passe, de uma palavra amiga, e ele levava um camboio. Ele não ia só, ele dava exemplo para cada um de nós. Muitas pessoas o caminhavam, era uma verdadeira procissão, não é? Quando ele visitava determinados lugares e que todos iam, fazia um passe, outro levava o farnel, outro, né, fazia uma oração. Então, é nesse diapasão que nós devemos buscar, não é? Nessa vibração verídica que nós temos dentro de cada um de nós e que precisamos buscar para que não entremos novamente em desafios dessas guerras. Porque tem vários conflitos que nós estamos vivendo. Não é mais aquela guerra como a Segunda Guerra, mas a nossa Terceira Guerra é uma guerra que traz você para dentro do seu lar, que força você a olhar, tá certo? Uma Laura que tem dentro do seu lar e que você não percebe, um Lísias que tem dentro do seu lar e que você nem dá valor, não é isso? E uma jovem também desesperada pelo seu grande amor, porque ela quer, do jeito que ela quer. Olha o egoísmo, né? Então, vamos passar para o 25º capítulo. Pode continuar, uma Edna. Bom, gente, o 25º capítulo é Generoso Alvitre, né? Que é justamente o conselho que ela vai dar, maravilhoso, ao nosso querido André Luiz, porque ela tem já essa condição espiritual. E ela fala que, já que ele não tem a mãezinha dele lá perto, que ela está no grau mais evoluído, ela se fez o papel maternal, que ele aceitaria, né, uma orientação, uma conversação que ela ia passar para ele, já com uma certa maturidade, de experiência, de um tempo. Ela é muito humilde, né? Esses espíritos são maravilhosos, né? E aí, ele é somente, gente, esses 8 capítulos, somente um adendo, é somente uma noite, um dia, né? Uma noite e um dia. Gente, são muitas informações belíssimas. Sim. E aí, o que acontece? No café da manhã, ela se despedindo, né, dos filhos, né, do Lísias, que eles iam trabalhar, e ela diz assim, olha, eu tomei uma liberdade de convidar o Rafael, que é um amigo nosso, né, que já esteve aqui conosco e que trabalha no Ministério de Regeneração, já que você teve um aval, né, do Clarence para visitar.
e ele vai lhe conduzir até esse ministério de regeneração. E ali ela disse, olha, mas eu quero conversar com você. Aí parou e disse o seguinte, eu quero ler, porque, me perdoem, mas eu gostaria só de ler esse trechozinho. E ela fala o seguinte, que abandone o quanto antes, né, o quanto possível, o propósito de mera curiosidade, porque ela sabia que ele era um grande médico, um grande pesquisador, um grande cientista. Então, ela pede a ele encarecidamente, já que ele vai estar tendo essa oportunidade do trabalho, né? Trabalho que edifica o homem, que enobrece, que vai dar a oportunidade dele crescer, de vislumbrar um outro campo, né? Um outro olhar do verdadeiro sentido da vida. Ela diz o seguinte, que ele tenha cuidado com esse propósito de curiosidade, que não deseje personificar a mariposa de lâmpada em lâmpada. O que é que significa isso, gente? Porque o próprio pesquisador, a pessoa que é curiosa, ela vai ali, posa ali, né? Depois ela vai no outro canto, e depois ela vai em outro, e vai em outro, mas ela não tem uma profundidade, uma produção, um significado daquilo que ela está fazendo, porque ela tem uma curiosidade, o pesquisador é muito importante, mas ela diz o seguinte, que o trabalho do serviço tem que vir antes do trabalho do espírito da pesquisa. O espírito do serviço tem que vir antes, até mesmo para que você tenha uma certa comunhão com aquilo que você está fazendo, um significado de vida, para que você desenvolva o sentimento de amabilidade, o sentimento de prazer no trabalho, porque o significado do trabalho é enriquecedor para o próprio indivíduo, para o próprio espírito. O que você aprende, você... A traça não rói, os ladrões não roubam. Fica para você o tempo todo, né? Isso, como o nosso querido falou, né? Lembrando muito bem. Então, é como se eu imaginei o seguinte, você recebe uma ordem para você levar uma caixa para determinado ponto. Aí você pega aquela caixa que está nesse lugar e leva para aquele local. Mas leva resmungando, com raiva, chateado, com aquele espírito, olha, observando tudo, olhando tudo. Você não está por inteiro no trabalho. Você faz o trabalho? Faz, corretamente. Mas esse trabalho você não absorveu, você não aprendeu, você não usufruiu, você não mudou a sua identificação. Você não fez uma identidade diferenciada. Você não adquiriu novos conhecimentos, crescimento. Diferentemente daquele que pega uma caixa e vai com maior boa vontade, maior cuidado do mundo, esforço tremendo para dar o melhor e chegar ali e dizer, olha, o dever foi cumprido, pelo menos eu fiz o pouco, né, que estava no meu alcance. Então, gente, a diferença é muito grande. E aí ele ficou encantado com essa experiência. E nós também ficamos encantados, porque ela ensinou, passou para ele, como uma mestra, podemos dizer assim, a importância de você estar no trabalho para servir ao próximo, não para ser servido. E você estar no trabalho não só para benefício pessoal, que era isso que ele foi fazer com Clarencio. Ele foi atrás de um trabalho, mas para satisfazer as suas necessidades, a sua própria ansiedade, para preencher o tempo para fazer alguma coisa, como médico, que ele achava que sabia. E depois ele foi cair na real e verificar que ele era realmente uma pessoa que precisava observar o outro lado da moeda, que ele nunca teve oportunidade de verificar que esse alvo, né, esse adendo que é fundamental na vida de cada um, vai fazer uma diferença muito grande a partir desse capítulo em diante. Porque aí vai começar esse novo homem. Porque, observe, ele chegou, né, observemos, ele chegou na colônia, né, desencarnou, foi para as zonas umbralinas, depois, em segundo plano, ele foi para um hospital, né, no Ministério do Auxílio, depois ele queria aquela ansiedade, mas não era o momento dele fazer alguma coisa. Nesse momento, no terceiro momento, que ele foi convidado a um lar, onde ali existia vínculos do passado, porque ela com certeza tinha vínculos com ele, e todos ali, porque ele ficou encantado com aquela
naquela família maravilhosa, com aquela mãe, porque ela tinha um amor maternal para com ele. Não é? E ele ficou encantado, impressionado. E aí é quando, logo após essa orientação, o Rafael chega e diz aqui, olha, estou pronto, já foi apresentada a ele. E ele saiu, gente, completamente diferente. Aí é que eu digo, houve um nascimento naquele momento. Ele foi tocado na sua transformação. Foi o que nós falamos agora há pouco na nossa live. Esse encontro com Jesus foi ali. Foi ali que ele despertou, ele acordou. Aí eu me lembrei, tá certo, de Pedro, que o encontro de Pedro foi na frente do palácio de Caifás, quando ele negou 3 vezes. Aí ele caiu na real e disse, agora eu vou ser de Jesus. Né? O encontro de Paulo de Tarso, meu Deus do céu. Foi ali na estrada de Damasco, quando ele ouviu, Saulo, Saulo, por que Vou rapidinho. Tá travando um pouquinho o vídeo da irmã Edna. Paulo de Tarso, Voltou. Voltou. Quando houve esse renascimento, ele escutou a voz de Jesus, ficou cego, mas ele disse, eu fiquei cego para o mundo, mas eu comecei a enxergar o outro lado. E ele disse, o que queres, Pai, que eu faça? Então, gente, o renascimento aí é esse lado que nós devemos buscar. Nós devemos estar atentos, porque a qualquer momento as oportunidades podem passar e você pode também perder a oportunidade. E aí, para você voltar, aí pode ser que tenha vários séculos, várias reencarnações, e você não vai ter as mesmas oportunidades. E aí a gente lembra de Francisco de Assis também. Quando foi o despertar dele, quando ele estava na Praça de Assis, que ele entregou a bolsa, ele entregou toda a roupa e disse, eu sou agora de Jesus, né? Eu sou servo de Jesus. Então, gente, são essas situações que a gente não pode perder a oportunidade. E aí foi quando ele foi caminhando com o Rafael, e Rafael sempre olhando, dizendo, meu Deus, ele não pergunta nada, porque ele é um pesquisador. E ao chegar ao Ministério de Regeneração, gente, o nosso irmão ministro Genésio foi apresentado ao ministro, e o ministro disse, você que é o rapaz do nosso Clarencio, né? E aí ele disse, sim, sou eu mesmo. E aí ele começa a abrir o seu coração. Eu não vim só com espírito de curioso, de pesquisador. Eu vim agora como uma necessidade para trabalhar, para retribuir tudo aquilo que eu recebi até agora. As pessoas daqui, a todos que eu encontrei, todas me ajudaram, estavam com o coração repleto de afeto. E, na realidade, essa afetividade eu nunca encontrei na minha vida. Essa afetividade verdadeira. Gente, isso é para você analisar se realmente você aprendeu a amar. Se você realmente está conseguindo amar pelo menos alguém, uma pessoa só. E aí ele desperta, ele acorda nesse, por isso que é um novo homem a partir daí, não é? É um novo André Luiz, porque ele verificou que tudo aquilo que ele era engano, era somente um estereótipo do mundo material, né? As ilusões do mundo, onde nós, às vezes, precisamos de conviver com essas ilusões, mas sempre atentos, vigilantes, para nós não cairmos em tentação. E, às vezes, nós somos mal interpretados. Às vezes, nós somos tão carismáticos que as pessoas interpretam mal. Não é isso, gente? Então, temos que ter cuidado até com isso, com determinados comportamentos que vêm externo, para nós não nos deixarmos nos abater com essa situação, ficarmos tristes ou decepcionados, ou com remorso. Vamos tentar verificar esses ensinamentos desse livro. Eu convido a todos lerem realmente. Quem já leu, não tem problema nenhum, relê, gente. Faz novamente, novas suas escritas, analisa como eu faço, escreve, pontua, porque eu quero ser feliz. Eu acho que todos merecem ser felizes. Então, e aí ele foi levado também por um outro trabalhador, como é o nome do trabalhador, vocês sabem, Tobias.
não é? E o Tobias ia mostrando, gente, aqui é a fábrica de sucos, aqui é a fábrica de tecido, mas ele concentrado. E foi quando entrou no local, gente, que ele iria, foi destinado, que é as câmaras de retificações. É onde aqueles espíritos que vêm das zonas umbralinas, espíritos ainda muito enraizados às coisas mundanas, materialmente desequilibrados, e aí vão para lá, e são semi-loucos que estão lá dentro. Não gostam de luzes, imagina, gente. E ali é um local mais obscuro, e vocês vão ver no próximo capítulo, gente, esse novo homem, esse novo ser, envolvido no sentimento de amor, essa vontade de servir. Isso é que faz a diferença. Você, às vezes, não tem tempo, às vezes você está atribulado, às vezes você tem problemas diversos em casa, mas aí é que faz a diferença, porque a verdadeira caridade são com as dificuldades. Não são quando você tem tempo para você fazer. Quando as coisas estão fáceis, é muito bom. Mas quando nós temos muitas dificuldades e você consegue fazer alguma coisa para o bem do próximo, observe que ele foi com tamanhas dificuldades, mas ele estava ali para servir. E ela disse, foque no trabalho. Não deixe a sua tendência curiosa de olhar todos os lugares, invadir o seu ser. Essa é a diferença. Nós mantermos a vigilância, sermos no mundo, vivermos no mundo, mas não pertencer ao mundo. Esse é que faz a diferença, meus irmãos. Então, vamos lembrar de Chico Xavier, quando ele estava na maior dificuldade, né, para ele. E ele pediu ao Emmanuel que invocasse uma orientação de Maria de Nazaré. E ela, depois de algum tempo, Emmanuel se aproxima e diz, olha, ela mandou um recado. Eu quero... Pegou um papel, né? Isso é o nosso querido João, fala muito bem. Me deu uma caneta que eu vou anotar todas as recomendações de Maria. E ela mandou dizer simplesmente disciplina. Sim, o que mais? Escreveu. Disciplina. Terceiro, disciplina. Gente, essa disciplina não é fácil. Mas a gente tem que começar a fazer diariamente, desde o acordar, ao despertar, até o anoitecer, quando nós nos entregamos à equipe espiritual para continuar o trabalho do Cristo. Estamos com Cristo, estamos com Chico Xavier, e estamos com essa falange do bem que estão aqui conosco, nos ajudando nesse momento tão ímpar que é o momento de transição planetária. Muita paz, muita luz para todos vocês. Quero agradecer aqui ao nosso querido João e ao nosso querido Cris, que nós amamos muito, aprendemos a amar, eles são maravilhosos, e eu convido vocês para que vocês realmente disseminem essa semente. Essa semente tem que ser florida, tem que crescer, tem que dar flores e dar frutos, porque esse é o caminho, não tem outro. Deus abençoe. Só isso. É verdade. Maravilhosa. Irmão Cris, quer falar alguma coisa? Só complementando essa parte que a Edna falou sobre o servir, que a gente nunca entende a mecânica do servir, né? E quando André Luiz toma essa consciência, né? Essa mecânica, ele assume ela automaticamente, mas a mecânica do servir, ela vem numa tríade muito perfeita e muito exata, que é o entender, o aprender e empreender. Quando você entende essa mecânica, você flui perfeitamente no servir, no ato de servir, de fazer qualquer trabalho, simplesmente por entender, aprender e empreender. E servir. E esse entendimento, ele vem do coração, não é, Cris? Lembra Sim. que você falou na semana passada? Sim, você só ao aprendizado com sentimento. Não adianta você só memorizar, não é? Porque o pensamento tem que estar unificado com o sentimento, né? É a âncora do aprendizado. Sim, o nosso coração é o nosso farol, né? É a qual a gente tem que aprender a usar. Eu sempre falo, né? O coração é o órgão que mais faz barulho e a gente não dá ouvido a eles. Mas mesmo assim a gente tem que começar a usufruir dele e aprender a utilizá-lo em todas as horas, em todos os momentos. Maravilha. Obrigado de coração. Eu queria falar, eu também quero agradecer muito. Eu queria só pedir para o João
lembrar que vai estar gravado, né, João? Tem pessoas que essa hora não podem assistir, mas o objetivo nosso não é o ao vivo, é deixar esse trabalho, né, João? Passa a palavra a João para ele explicar aí, que eu gostaria. O pessoal meu, né, o pessoal daqui de Recife, né? Que a gente... a gente ainda não organizou, e eu peço até desculpas, né, para passar para as outras páginas, mas aqui no Instagram os estudos já estão salvos. A gente vai passar, né, para o canal do Geraldinho para o Saber Espiritismo. Os vídeos vão estar lá completos, né, sem cortes, de uma forma mais organizada. Então, realmente, quem não puder acompanhar ao vivo, né, que a gente sabe que é um horário, né, em Brasília já são 10 horas, né, então é um horário meio tarde, é o horário que a gente consegue se reunir para fazer o estudo. Graças a Deus a gente tem esse tempo, a gente agradece por ele, mas então, assim, realmente vão ficar salvos aqui, vão para outros canais. Assim que eles estiverem em outros canais, a gente vai mandar o link, tudo certinho, tudo organizado para todo mundo poder estudar conosco. Então a gente convida, assim, para que mesmo aqueles que não podem estar nesse horário estejam conosco nas outras plataformas. Vocês estão... Obrigada, gente, por tudo. Que Deus então, abençoe a todos. A gente vai fechar aqui. Eu vou fazer mais uma oração aqui para a gente terminar, e aí a gente se vê na semana que vem. Meu Deus, nós queremos agradecer por mais essa oportunidade de estudo, agradecer por todo o auxílio do nosso Cristo, por todo o auxílio da espiritualidade, agradecer, meu Deus, por todas as oportunidades que nós temos tido de aprender um pouco mais. Agradecemos profundamente. E nós terminamos com a oração que o nosso Mestre nos deixou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, e principalmente de cometê-los, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Beijo, Gratidão, gente. pessoal, por fechar aqui e salvar. Gratidão aos dois pelos ensinamentos de sempre. Só posso Beijo no agradecer. coração de vocês. Eu também, só agradecer. Obrigado, até semana que vem.